Falar sobre o aparelho reprodutor feminino. O aparelho reprodutor feminino começa com os ovários, que são dois órgãos, duas glândulas, né, ovais, que ficam na região do baixo ventre, e elas têm a função de produzir óvulos, que são as células reprodutivas femininas. Dentro do ovário já existe o número completo de óvulos que a mulher vai amadurecer durante a sua vida fértil. E então por isso que ela chega no ápice da vida fértil dela, que é a menopausa, que é quando ela para a maturação de óvulos. Então, uma vez por mês, 1 ou 2 óvulos, dependendo da questão hormonal de cada mulher, vão ser amadurecidos. E aí ao longo de mais ou menos uns 35 anos, até chegando a 40 anos de vida fértil, ela estará produzindo mensalmente um óvulo. Quando os óvulos amadurecem dentro dos ovários, eles descem pelas trompas. Vão descer pelas trompas, são 2 tubos que ligam ao útero propriamente dito. O útero é uma estrutura muscular, mais ou menos do tamanho da sua mão fechada. Se você fechar a sua mão, você mulher que fechar a sua mão agora, saberá exatamente o tamanho do seu útero aproximadamente. O espaço vazio dentro dele, durante o período normal, que não está durante o processo de gestação, é muito pequeno. É um tubo mesmo, é o espaço de um tubo passando para as duas trompas. E, bom, quando você está no ápice, nos 9 meses de gestação, no final da gestação, o seu útero atinge o tamanho de uma bola de basquete. Então ele tem uma elasticidade muito grande, né? Tanto para ampliar o seu tamanho quanto para reduzir o seu tamanho. Do útero a gente passa para o canal vaginal, que é um tubo de aproximadamente 12 centímetros que vai sair no vestíbulo vaginal, que é a parte de fora da vagina, que é composta pelos lábios vaginais, e é a parte mais externa. Muito bem. Quando a mulher está em fase fértil, ela está propensa a se reproduzir, a parte de dentro do útero dela forma uma malha muito densa de vasos sanguíneos, que tem a função de alimentar o feto, o embrião, durante o desenvolvimento dele. Essa camada é chamada de endométrio. Quando não ocorre a fecundação desse óvulo por um espermatozoide, esse endométrio, essa camada de vasos sanguíneos formada no interior do útero, ela se descola, se desprende e é eliminada pelo canal vaginal. Esse processo é chamado de menstruação. A menstruação pode ser mais ou menos dolorosa, depende das contrações musculares. Em volta do útero existe uma musculatura chamada musculatura lisa, que ela se contrai por força de mecanismos hormonais, ela se contrai para a expulsão do endométrio. Essa contração pode ser muito dolorosa e gerar incômodos muito severos para as mulheres, que são as cólicas menstruais. E durante o processo de menstruação, principalmente antes da menstruação, quando o corpo está se preparando para o processo reprodutivo, há um descontrole hormonal também nas mulheres, que nós gostamos de chamar de TPM, mas é a síndrome chamada de síndrome pré-menstrual, que é justamente um conjunto de sintomas pelos quais as mulheres passam, como irritação, como dores de cabeça, são mudanças que acontecem no corpo e que incomodam muito as mulheres. No final da sua vida reprodutiva, a mulher vai chegar à menopausa. Quando ela encerra a última menstruação dela e ela não tem mais menstruações, durante o período de 1 ano, o organismo dela está se organizando hormonalmente para esse processo. Isso é chamado de climatério. Depois de 1 ano, aí sim ela está na menopausa, que é o período onde não há mais alterações hormonais no corpo dela, já está estabilizado o corpo dela. Nesse processo, principalmente do climatério, as mulheres têm calores, as mulheres têm tremores, as mulheres têm dificuldade para dormir e mais um monte de sintomas que estão diretamente relacionados com essa flutuação hormonal nesse período. O primeiro problema que a gente vai falar do sistema reprodutor feminino é a questão menstrual, ou seja, o excesso de menstruação ou a falta de menstruação. O conjunto de plantas que eu vou passar agora para você é um conjunto de plantas que regula o ciclo menstrual, então ele vai ajudar a equilibrar o ciclo menstrual. Se você menstrua pouco, ou você tem uma amenorreia, ele vai ajudar a regularizar. Se você menstrua demais, que é uma dismenorreia, você vai também regularizar, certo? Então vamos lá. A primeira planta que posso dizer para vocês é a prímula, mas você não encontra a prímula para comprar para fazer chá de prímula. Você tem que comprar o óleo de prímula. O óleo de prímula você encontra em lojas de produtos naturais, farmácias de manipulação. Tomando 2 ou 3 cápsulas por dia de óleo de prímula, você vai ter uma regularização de todo o seu sistema reprodutor feminino.
O óleo de prímula é muito eficiente para a questão hormonal feminina, questão reprodutiva feminina, é muito eficiente, muito utilizado na Europa, nos Estados Unidos, e é uma recomendação que eu sempre faço. Use óleo de prímula que vai ser excelente. A erva de São João e o quitoco são duas plantas que têm uma função muito interessante sobre o aparelho reprodutor feminino. A erva de São João facilita as menstruações, principalmente as menstruações difíceis, e o quitoco é um anti-inflamatório para a parede do útero, então ele ajuda em muitos casos, já que a menstruação também está ligada com o processo inflamatório da parede do útero. Então ele vai ajudar muito a amenizar os efeitos dessa menstruação. O rubim é uma planta que ela é utilizada inclusive no pós-parto para evitar a hemorragia pós-parto. Então ele tem a capacidade de regular o ciclo menstrual, regular o fluxo menstrual quando ele é exagerado. Acho que esse eu vou ter que falar de novo. O rubim é uma planta muito conhecida para o tratamento do sistema reprodutor feminino, inclusive é utilizado nas hemorragias pós-parto. Ele é capaz de amenizar as hemorragias pós-parto. Então, no caso das menstruações muito exageradas, o rubim é uma planta que pode ajudar a controlar o fluxo menstrual. O melão de São Caetano é uma planta muito reputada para facilitar as menstruações. Ele tem uma ação sobre a musculatura lisa do útero. Inclusive é uma planta abortiva, então não deve ser usada durante a gestação, tem que tomar muito cuidado. Se você for receitar melão de São Caetano por qualquer motivo para uma pessoa, deve perguntar se ela está em período de gestação ou não, porque pode interferir. Então o melão de São Caetano ele facilita as menstruações difíceis, ele facilita as menstruações escassas e às vezes pode doer muito ter uma menstruação muito fraca, pode doer muito, porque a contração do útero pode ter que ser muito intensa para liberar o endométrio. Então o uso do melão de São Caetano vai facilitar isso, porque ele tem uma ação sobre a musculatura lisa. E por fim a artemisia. A artemisia, que é uma planta afrodisíaca feminina, ela também tem uma ação de facilitar o processo menstrual. Agora vamos falar das cólicas menstruais, que são talvez o incômodo maior do processo menstrual, são as cólicas, então as dores das contrações da musculação para a eliminação do endométrio. Existe um conjunto de plantas que pode ser muito eficiente, algumas a gente já falou, como a erva de São João, o quitoco, a artemisia e o melão de São Caetano. Essas 4 plantas a gente já comentou sobre elas, elas têm ótima ação também para aliviar as cólicas, tanto sozinhas como em conjunto, aí, dependendo da disponibilidade. A melissa, que é a Lípia alba, né? A melissa, e a salsa, que é a salsinha essa de cozinha mesmo, também tem uma ação, uma reputação muito interessante para o controle das cólicas menstruais. É muito popular o chá dessas plantas para o alívio das cólicas menstruais. O louro também é uma planta que tem uma ação analgésica bem interessante e um chá de louro é muito utilizado também, em muitos lugares, muito utilizado para o alívio das cólicas menstruais e pode ser uma alternativa de fácil acesso, já que louro todo mundo quase tem na cozinha. O cordão de frade e o cipó mil homens são 2 plantas muito populares no Brasil e que têm uma ação comprovada também como analgésico, atuam sim sobre as cólicas menstruais e podem ajudar muito, principalmente nas cólicas mais leves. Essas 2 plantas podem ser muito úteis auxiliando nesse problema. A guiné também é uma planta muito reputada e com um ótimo efeito analgésico. É uma planta relativamente tóxica, então não dá para tomar por períodos muito longos e também não dá para tomar em altas doses. Mas, para o período menstrual, que é um período relativamente curto, não tem problema tomar o chá de guiné diariamente, 2 xícaras de chá de guiné. Tem um ótimo efeito analgésico. E pode ser feito também na forma de compressas na região abdominal. Pode ser compressas quentes na região abdominal, podem ajudar muito também no alívio das cólicas com a erva guiné. Para as inflamações do útero, para todo tipo de processo inflamatório do útero, existe um conjunto de ervas muito eficiente também, como por exemplo a erva baleeira. A erva baleeira que serve para muitos tipos de inflamações, é um excelente anti-inflamatório, também atua sobre inflamações do útero, inclusive na pecuária. A erva baleeira é oferecido para os animais que pariram há pouco tempo para evitar inflamações do útero e até a mastite, né, que é a inflamação das glândulas mamárias. É muito eficiente a planta, então vale a pena utilizar. E 3 ervas das quais a gente já falou, que é a erva de São João, o quitoco e a artemisia, também tem um excelente efeito analgésico anti-inflamatório sobre o útero. Então, no caso de inflamações gerais do útero, pode ser muito eficiente o uso dessas 3 ervas, a erva de São João, quitoco e artemisia. Um problema muito comum que atinge não somente mulheres adultas, mas também
crianças, adolescentes e tudo mais, é o corrimento vaginal. O corrimento vaginal é a produção de um tipo de secreção, de muco pela parede da vagina, que está diretamente relacionado com a presença de bactérias, de fungos e outros contaminantes na região vaginal. E aí, para se proteger, a vagina produz essa substância viscosa que é eliminada pelo vestíbulo vaginal. Muito bem. Quais são as plantas recomendadas para esses casos? A primeira é a aroeira vermelha. A aroeira vermelha, que é muito comum no Brasil todo, é utilizada na forma de banhos. Aqui na parte do corrimento vaginal, a gente vai falar todas as plantas. O ideal é fazer o banho de assento. Tá? Então vai preparar o chá, colocar na bacia, e a pessoa vai fazer o banho de assento. Existem alguns casos, tanto do corrimento vaginal quanto da candidíase, que é recomendado fazer um absorvente interno artesanal, que é você pegar o algodão hidrófilo, aquele que vem em camadas, fazer um pequeno cartucho com esse algodão, introduzir no canal vaginal e embebê-lo, depois de introduzido, embebê-lo com um chá. Tem uma ação muito efetiva também. Nesse caso é preciso tomar muito cuidado na introdução, para não haver nenhum tipo de ferimento e coisa e tal. É preciso tomar cuidado, não utilizar instrumentos, apenas a própria mão. E na hora de retirar, ter certeza que retirou todo o algodão, para que não sobre nada no duto vaginal. Muito bem. A aroeira vermelha, então, é uma planta muito eficiente na forma de banhos de assento. Tem uma atividade fantástica. O carrapicho beiço de boi é uma outra planta muito eficiente, utilizada não somente no Brasil, mas na África, aqui na América Central, no Peru. É muito utilizada na medicina tradicional para o controle de vários tipos de problemas vaginais, inclusive o corrimento vaginal. Então vale a pena o carrapicho beiço de boi, que é uma coisa muito comum, a praga infestante de gramados. Você consegue em grande quantidade para fazer o banho de assento. A goiabeira é outra planta muito eficiente também na forma de banhos de assento, mas a goiabeira ela é adstringente, ela é bactericida, fungicida, ela é antisséptica e tem uma função muito interessante. Junto com a goiabeira, com a mesma função, a pimenta de macaco também tem uma função adstringente, antisséptica, bactericida, fungicida, e as duas podem ser muito interessantes num banho de assento para o corrimento vaginal. Por fim, duas outras plantas muito úteis no caso do corrimento vaginal é o alecrim e o confrei. Eles são duas plantas antissépticas, antibióticas, combatem fungos, combatem bactérias e são cicatrizantes também e vão ter um efeito muito interessante. De todas essas ervas que eu passei aqui, você pode escolher uma, duas, três ou quantas você quiser e fazer esse banho de assento. Lembre de fazer um chá bem forte, aguardar, esfriar até a temperatura que a pele suporte e a pessoa faz então o assento durante pelo menos 30 minutos, se puder fazer mais tempo, melhor ainda, mas e precisa fazer isso recorrentemente, pelo menos uma vez por dia ou a cada 2 dias, para resolver o problema do corrimento vaginal. Por fim, falaremos da candidíase, que é um tipo de infecção vaginal causada pelo fungo Candida albicans. Também existem outros fungos que causam problemas muito parecidos, mas o tratamento é o mesmo. O principal deles é a cândida que causa o sapinho na boca das crianças, né? Quando a criança é pequenininha tem sapinho, é a cândida também. E as mulheres têm a candidíase ou panos brancos na região vaginal. Existe um conjunto de plantas muito eficiente para tratar a candidíase, e nós vamos falar sobre isso. A erva cidreira verdadeira é uma das plantas que tem uma eficiência muito grande em tratar a candidíase. Lembrando que o tratamento da candidíase também é feito à base de banhos de assento. Existem algumas ervas que são antibióticas, você pode fazer o chá delas também, mas a eficiência está em fazer o banho de assento. Se for no caso de crianças, né, no caso de ter uma candidíase oral em crianças pequenas, pode ser feito chá e com algodão ou com uma gaze passar por dentro da boca também é bastante eficiente. Mas no caso das mulheres, que é o que a gente está discutindo aqui agora, o banho de assento é a melhor maneira de tratar esse caso. A salsa também demonstra uma atividade muito eficiente em combater o fungo da candidíase, vários tipos de fungo, mas no caso da Candida albicans ela tem uma atividade muito comprovada, já foi comprovada essa atividade, vale muito a pena usar a salsa também. A semente do abacate é outra alternativa muito comum, de muito fácil acesso. Ralar a semente do abacate, fazer um chá bem forte com a semente do abacate, fazer um banho de assento, pode ser uma alternativa muito eficiente no controle da candidíase. Outras duas plantas que a gente já falou é o alecrim e o confrei, que combatem muitos tipos de fungo, e tem uma ação muito eficiente no controle da candidíase também.
Como antibiótico, eu recomendaria o chá do cardo mariano. É uma planta que tem uma ação sistêmica no nosso organismo e combate muitos tipos de bactérias e fungos, além de elevar expressivamente a atividade do nosso sistema imunológico. Outra planta que eleva a atividade do sistema imunológico é o açafrão. Então o açafrão também pode ajudar muito nos casos de candidíase, elevando a atividade do sistema imunológico para que o nosso próprio corpo possa combater esse fungo. Essas são algumas das plantas que podem ser utilizadas nesse caso. Logicamente podem existir outras plantas, existem muitas outras plantas que são excelentes fungicidas e que têm boa ação contra a candidíase, e o estudo mais aprofundado dessas plantas pode ajudar muito na avaliação do caso e no receituário que você vai fazer. Nós terminamos aqui a aula sobre o sistema reprodutor, tanto feminino como masculino. Essa foi a 4ª aula do nosso módulo 3, e na semana que vem a gente se encontra mais uma vez para continuar a 5ª e última aula sobre os sistemas fisiológicos no módulo 3 do nosso curso. Até lá!